Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo 13. Enquanto você encontra o texto, deixe-me reforçar o que já foi dito aqui, que nós começamos ontem à noite o nosso final de semana da família, e nós iremos encerrá-lo amanhã às 6:30 da tarde. Hoje, no programa das 4 horas, o qual já foi anunciado, eu vou falar para os casais, e o tema será a comunicação entre o casal. Mas assim, não que os outros não possam vir. Então, os que não se casaram ainda e que pensam em um dia se casar, são bem-vindos, podem vir. Se alguém quiser trazer as crianças, não vou falar nada que elas não possam ouvir, tá bom? Não será nada tão sigiloso. As crianças podem vir, a gente vai falar sobre comunicação. Quem você desejar trazer, você pode trazer. Mas o objetivo será a gente falar sobre a comunicação para o casal. Eu não vou falar sozinho, tá? A gente vai ter algumas dinâmicas e um detalhe importante. Traga caneta hoje à tarde. Você não vai precisar escrever um texto grande não, tá bom? Mas existe um testezinho, só para você marcar ali alguma coisa, e é bom você trazer caneta, então traga caneta hoje à tarde, para poder participar devidamente conosco. E é possível que alguns estejam olhando para mim dizendo, em pleno fim de semana da família, cadê a esposa do pastor que não está com ele hoje? Dídia passou mal essa noite, e hoje de manhã, quando eu percebi que eu sempre levanto bem mais cedo, e quando eu percebi que ela não levantou, e eu fui lá para acordá-la, não é? O que está acontecendo? Está dormindo até agora. E ela estava com muitas dores de cabeça, ela não conseguiu levantar para vir, então por isso eu estou sozinho. Estou orando a Deus que os remédios que ela tomou, que ela se cure devidamente, e que ela possa estar conosco à tarde. Entendeu? Imagino que à tarde ela poderá então estar conosco, e eu espero que você esteja aqui hoje, 4 horas pontualmente, né, Marinês? Ok, pontualmente, vai ter brinde também, né? Eu vi você falando alguma coisa, tem brinde também hoje à tarde, não é? Tá bom? Então tem brinde, você não pode perder a oportunidade de estar conosco aqui hoje à tarde, tá bem? Encontrou aí o texto? Gênesis capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. Gênesis 13, versos 1 a 13. Nós lemos assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló ia com Abrão também. O Ló que ia com Abrão também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Que Deus abençoe a leitura de sua santa palavra nesta manhã. Aqui nós encontramos a história de uma escolha que uma família fez. Aqui está a história da escolha de um pai de família. E essa escolha mudou para sempre a vida e a história desta família. Essa
é uma parte da história da família de Ló. A primeira vez que a Bíblia fala de Ló é no capítulo anterior, capítulo 12, versos 4 e 5, quando Abraão recebe a ordem de sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar que Deus lhe mostraria. A Bíblia diz que Ló quis ir com ele. Ló o acompanhou. Isso nos faz entender que ele também aceitou o plano de Deus, ele também queria servir a Deus. A palavra Ló significa mirra. E de acordo com Mateus 2, verso 11, mirra foi um dos presentes caros que os magos deram para o nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo São Pedro, capítulo 2, verso 7, chama Ló de um homem justo. A Bíblia diz que quando Sodoma foi destruída, Deus salvou o justo Ló. Mas é curioso notarmos que nem tudo na vida deste homem foi marcado por atos de justiça. Aqui nós vimos a história do dia que Ló teve que fazer uma escolha para a sua família. Depois que Abraão peregrinou pelo Egito, agora então quando ele volta para a terra de Canaã, a terra que Deus lhe prometera, quando ele está ali entre Betel e Ai, a Bíblia diz que Abraão era um homem muito rico, ele tinha muito gado. Ló também era rico, não tanto quanto Abraão, mas ele também tinha muito gado. E agora os dois vão habitar, não é, naquela região. E então o gado tinha se multiplicado. E agora começou a haver dificuldade para as pastagens do gado de Abraão e o gado de Ló. Todos dois tinham servos, e os servos é que cuidavam dessa tarefa. E houve um dia que Abraão percebeu que os seus servos estavam reclamando dos servos de Ló. Porque um servo chegava para apacentar o gado aqui, e aí o outro vinha também. E um dizia, não, esse aqui é meu lugar, não, eu cheguei primeiro. E os dois começaram, e então os servos de ambos começaram a brigar. E Abraão sabia que quando empregados começam a brigar pelos interesses dos seus patrões, logo a briga vai chegar aos patrões. E Abraão não queria isso. Ele olha para Ló e ele diz, nós somos parentes chegados. Tem que haver harmonia entre nós. Não podemos deixar que isso aconteça. Sabe de uma coisa, Ló? É melhor nós nos separarmos e mantermos a paz entre nós, do que tentarmos continuar juntos e as nossas famílias. Então, Ló, nós vamos fazer o seguinte, para ser justo, nenhum de nós vai ficar aqui. Cada um de nós vai escolher um outro local. E o texto sagrado diz que Abraão tomou Ló e subiu até uma montanha. E subindo ali naquela montanha, Abraão disse assim, Ló, dê uma olhada. Escolha para onde você quer ir. Escolha primeiro. Se você escolher ir para a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. E Ló agora tem diante de si a oportunidade de fazer uma importante escolha. É curioso que Ló tinha pelo menos 3 razões para não escolher primeiro. Pelo menos 3 razões ele tinha para dizer que Abraão é que deveria escolher. Primeiro, por cortesia. Se alguém diz escolha, por cortesia e educação, você diz, não, escolha você primeiro. Segundo lugar, porque Abraão era o mais velho. E ele deveria dar prioridade ao seu tio, que era mais velho. E em terceiro lugar, porque Deus prometeu aquela terra foi para Abraão. E ele deveria ter prioridade no escolher. Mas Ló não pensou assim. Ele foi egoísta. Ele pensou em si primeiro. E toda vez que o ser humano toma uma decisão movida pelo egoísmo, corre o risco de tomar uma decisão errada que terá consequências terríveis. E então o texto sagrado diz que Ló deu uma olhada e quando ele viu as campinas próximas do Rio Jordão, ele olhou e disse, é ali que eu quero morar. Por que que Ló escolheu as campinas próximas do Rio Jordão? Porque a proximidade do Rio Jordão é muito bem regada e ali, para a agricultura, para a pecuária, é um local excelente. O verde ali é bonito. Vocês sabem que em 2019, Deus me deu o privilégio de conhecer uma parte das terras bíblicas. E a gente nós voamos para Tel Aviv, em Israel, só dormimos ali em Jerusalém, e no dia seguinte nós então fomos para a Jordânia.
Passamos boa parte do tempo na Jordânia, ali na escola adventista, na igreja adventista, ajudando na reforma da escola. E depois foi que a gente voltou para Israel e terminamos os nossos dias ali. Enquanto a gente estava na Jordânia, viajamos ali por vários lugares. Pude conhecer o monte onde Moisés morreu, o local onde Herodes ordenou a execução de João Batista, e uma porção de lugares bonitos. Bonitos não, históricos. Porque de beleza não vi quase nada. E eu me lembro que eu olhava ali, eu ficava imaginando o povo de Israel viajando rumo à terra prometida, e eu não via nada de verde. Aquele local feio, deserto. Eu tinha até separado algumas fotos para mostrar para vocês hoje, mas eu terminei esquecendo o pendrive em casa, então não trouxe. E eu me lembro que enquanto estava olhando aquele lugar feio danado, aí eu mandei uma mensagem para um amigo meu que vocês conhecem, Dr. Rodrigo Silva, apresentador do Evidências, e eu mandei uma mensagem para ele, eu tive o privilégio de estudar com ele, fizemos a faculdade juntos, e então mandei uma mensagem, como eu sei que ele é autoridade no assunto, e eu perguntei para ele: Rodrigo, me diga uma coisa, cadê a terra que mana leite e mel, que eu não estou vendo aqui? Por que tudo está feio assim? Eu perguntei para ele: será que eu vim numa época ruim, que agora é muito seco? Ou será que hoje não é mais como era naquela época? Será que pelo fato dos judeus terem rejeitado o Messias, a terra não é mais tão bonita? O que é? E ele me respondeu o seguinte: Dário, você ainda não entrou na terra prometida. Você ainda está na Jordânia. Quando você chegar junto ao Rio Jordão, você vai ver o verde bonito que existe lá. E ele disse para mim: lembra uma coisa, Deus mandou que o povo caminhasse para a terra que manava leite e mel, mas aquele povo tinha que ter fé. Se eles já andassem vendo o verde bonito, não precisaria fé. Então eles tinham que acreditar na promessa de Deus. Quando você chegar lá, você vai ver. E realmente foi o que aconteceu. Quando a gente cruzou o Jordão, quando chegamos junto às margens do Rio Jordão, e ao andar ali pelas cidades junto ao Rio Jordão, a gente viu que tem um verde muito bonito. E quando Ló olhou para aquilo, ele pensou assim: o gado vai produzir em abundância. Ah, vai ter uma procriação fora do comum. E Ló olhou e ele pensou: olha a agricultura, como vai produzir, eu vou ganhar muito dinheiro lá. E pensando na prosperidade econômica, Ló disse: eu quero ir para aquela região. A Bíblia diz que a região de Sodoma, naquela época, antes do Senhor haver destruído, era realmente um paraíso. E Ló, pensando na prosperidade econômica, ele disse: é para lá que eu quero ir. Toda vez que algum pai de família toma decisões para a sua família, olhando apenas do ponto de vista material, ele ignora algumas coisas importantes. Por favor, entendam, eu não estou dizendo aqui que você tem que ignorar a situação econômica. Tá? Não estou dizendo aqui que você tem que só pensar em Deus e não tem que pensar em como sustentar a sua família. Não é isso que eu estou dizendo, não. A Bíblia não incentiva a ociosidade de forma alguma. O Espírito de Profecia é claro em dizer que nenhum jovem, nenhum rapaz deveria pensar em se casar antes de ter certeza que tem como sustentar a sua família. Tem gente que pensa: não, eu só estou pensando em servir a Deus, não estou preocupado com as coisas materiais. Não. Mas aqui a gente tem que pagar as contas. Nada contra você pensar nisso. Mas o problema é o seguinte: é que algumas pessoas só pensam em ganhar dinheiro e não pensam na vida espiritual da sua família. Não pensam no caráter dos seus filhos. E esse foi um dos problemas de Ló. Porque ele olhou apenas do ponto de vista material, ele disse: é para lá que eu quero ir. E a região de Sodoma, a Sr. White menciona no livro Patriarcas e Profetas, página 156, que produzia tanto que os homens nem precisavam trabalhar muito. Com pouco trabalho, a terra produzia em abundância. E como eles não precisavam trabalhar muito, então eles viviam uma vida ociosa. E a Sr. White continua dizendo na mesma página que a ociosidade é a pior maldição que pode vir ao ser humano. Porque como não precisavam trabalhar, como é que você acha que eles gastavam o tempo? Apenas fazendo festas. Apenas festejando.
E quando o ser humano começa a apenas festejar, viver apenas para os prazeres carnais, chega um momento que os prazeres lícitos perdem a graça. E aí começam a buscar os prazeres ilícitos. E foi isso que aconteceu em Sodoma. Os homens viviam um ciclo vicioso de festas. E por causa desse ciclo vicioso de festas do povo de Sodoma, eles agora se esquecem totalmente de Deus e as piores depravações começaram a ser praticadas. E esse foi o local para onde Ló levou a sua família. Quando nós pensamos no local para educar os nossos filhos, quando nós pensamos no local onde vamos morar, nós devemos pensar em todas as coisas. Por exemplo, a casa que você escolheu para morar, a luz do sol bate na sua casa? O sol alcança os quartos? Os lugares aonde, as casas aonde a luz solar não alcança, elas tendem a trazer doenças. Precisamos disso? Nós precisamos pensar em todas as coisas. Mas existem algumas pessoas que ignoram. E embora nós, como seres humanos, não sejamos necessariamente produtos do meio, não podemos ignorar que o lugar onde os nossos filhos crescem terá uma grande influência sobre a vida deles. Quando eu me tornei pastor, meu primeiro distrito, uma das igrejas, a igreja sede do meu distrito, boa parte dos membros da igreja moravam num local que eles mesmos diziam que era o centro, o foco da droga daquela cidade. Eu me assustava com algumas coisas. Por exemplo, um dia eu cheguei na casa de um dos líderes da igreja e ele era fotógrafo. E eu estava conversando com ele e perguntei, aí irmão, como vai? Ele falou, vai tudo muito bem e tal. Sabe, semana passada eu vendi um quadro para aquele traficante que mora naquela casa ali. Eu falei, que negócio é esse? Você fala traficante assim? Não, todo mundo sabe que ele é um traficante. Eu vendi um quadro para ele, ganhou um bom dinheiro e tudo. E era desse jeito que eles falavam. E eu, inocente, não sabia que tipo estava me metendo. Eu me lembro que um dia eu não tinha carro, eu desci do ônibus, tomei um ônibus, eu desci do ônibus para poder fazer algumas visitas, era por volta de 8 da noite. E na hora que eu desci do ônibus, eu encontrei o funcionário de um irmão da igreja. Aquele rapaz não era batizado ainda, ia à igreja de vez em quando. E quando eu o encontrei, ele falou, ô pastor, o que você está fazendo aqui? E eu falei, eu vou ali fazer uma visita. Não, pastor, peraí, não faça isso não. Por que eu não posso ir? Pastor, aqui é perigoso, pastor. Você não sabe, aqui é perigoso. Entra no carro aqui, eu vou te levar lá. Todos eles sabiam que era um lugar perigoso. Mas é curioso que, dentre os membros da igreja, havia uma família de boas posses materiais, uma família grande. Eles eram 11 irmãos, e a maioria deles, com exceção de um que era pastor e outro que era comportor, todos os outros trabalhavam com fábrica de jeans. E eles fabricavam muita roupa jeans. E tinha alguns que fabricavam, tinha os que lavavam e tudo. Eles tinham um comércio muito grande. E um dia eu falei com um deles, você não tem medo de criar seus filhos nesse local onde tem tanta droga? Ele disse, não, pastor, aqui todo mundo conhece todo mundo. Não, nossos filhos conhecem tudo. Não tem que preocupar com isso. Os filhos se tornaram jovens, nenhum deles eles mandavam para o colégio adventista. E eu falava às vezes com eles, você não deveria mandar seu filho para um colégio adventista, para estar num ambiente melhor, ao invés de ficar por aqui. Não tem que preocupar não, pastor. Aqui todo mundo sabe e tal, tudo certo. Ok, eu só fiquei um ano naquele distrito, fui embora. E alguns anos depois, eu estava passando de férias por ali, e eu fui visitar um desses irmãos, né, que fabricava jeans. E eu fui à casa dele para poder visitar, foi muito agradável encontrar aquele irmão ali e tal, ele, a esposa, os filhos e tal. Aí os filhos dele, o filho já era casado já e tal, estávamos ali conversando. Daí a pouco chegou um sobrinho dele. E quando o sobrinho chegou, eu vi que todo mundo fez aquela festa para poder abraçar o sobrinho e recebê-lo. Eu não entendi por que aquela festa, porque ele morava um bairro depois, na mesma cidade, por que aquela festa toda? E aí conversaram, aí eu percebi que a conversa tinha alguma coisa meio estranha. Depois que o rapaz saiu, aí eles me contaram. Aquele rapaz tinha terminado de voltar de um centro de recuperação de viciados em drogas. Ele havia se tornado traficante e viciado.
e tiveram aqui para um centro de recuperação. E quando ele me contou isso, eu tive vontade de olhar para o pai daquele rapaz e dizer: você acha que um ambiente não tem influência sobre os filhos? Olha aí o que aconteceu. Nós precisamos tomar cuidado com o lugar onde nós escolhemos para criar os nossos filhos. E é curioso que o texto sagrado diz que Ló foi morar perto de Sodoma. Mas ele não se contentou em morar perto de Sodoma. A Bíblia diz que ele foi armando as suas tendas até Sodoma. Então imagine comigo. Ló vai ali com sua família, e você sabe que eles moravam em tendas. Embora tivesse muito dinheiro, mas eles moravam em tendas. Aí ele arma ali a sua tenda, e então mora ali um tempo, mas chega um dia que ele tem produtos para vender. E aí ele pega lá então a sua charrete, não é? Arreia lá o melhor cavalo, coloca ali então todos os produtos para vender, e ele vai até a cidade de Sodoma para vender. E ele chega lá, vende facilmente, porque a cidade tinha muito dinheiro, né? Coisa mais fácil de vender. E ele vendeu tudo ali em Sodoma, e voltou, chegou em casa. E quando chegou em casa, ele conta para a esposa: olha, a cidade de Sodoma tem isso, isso e isso, e olha, lá tem bastante dinheiro, foi fácil, vendi tudo. E a mulher diz: a próxima vez que você for, eu quero ir com você. Aí, da outra vez que ele vai, leva a mulher. E a mulher chega lá em Sodoma, ela começa a dar uma olhada, ela vê o artesanato, ela começa a ver então aquelas cortinas, ela vê aquelas coisas lindas, a decoração de casa que tem, e ela olha e fala: puxa, que cidade bonita, que coisa interessante. Semana que vem vamos trazer as filhas para conhecer a cidade. E aí, quando na semana seguinte, Ló volta à cidade, agora ele já leva a família toda, todos para conhecer a cidade. E agora os filhos e filhas começam a ver as diversões que tinham na cidade, e elas olham, e todo mundo olha e fala: pai, essa cidade é muito boa. Não mora tão longe não, põe a tenda mais perto um pouco. E aí ele vai mudando a tenda, cada dia mais perto, cada dia mais perto. E agora todo final de semana a família vai para Sodoma. Todo final de semana as filhas vão para lá. E agora Ló começa a ter problema com a hora que os filhos voltam para casa, porque eles estão passando a noite nas baladas de Sodoma. Até que um dia, Ló faz uma reunião de família, e junto à esposa, os filhos e as filhas, todos olham para ele e falam assim: o senhor tem dinheiro de sobra, por que nós vamos ficar habitando em tendas, se o senhor pode comprar uma casa na cidade, a gente morar com um pouco mais de conforto? Compra uma casa na cidade, vamos para lá. E Ló aceitou o conselho da família. E então ele compra uma casa na cidade, e Ló foi com a sua família para a cidade de Sodoma. E desde o dia em que Ló levou a sua família para Sodoma, nunca mais ele conseguiu tirar a família toda de lá. Para sair foi uma luta, e não saiu mais a família toda. Então Ló vai para a cidade de Sodoma. É interessante você notar que, embora a Bíblia chame Ló de justo, por um tempo, Ló foi um indivíduo que ele se acovardou diante dos pecados de Sodoma. A senhora White menciona, no livro Patriarcas e Profetas, página 157, que quando Ló mudou para lá, embora a Bíblia descreva, você viu aí no verso 13, os habitantes de Sodoma como maus e grandes pecadores contra Deus, a misericórdia de Deus ainda repousava sobre aquela cidade. Deus não tinha condenado ainda aquela cidade. E Ló deveria ser uma luz a brilhar naquela cidade para aquele povo. Mas o que ele fez? Ele ficou quieto. Durante muito tempo ele não falou nada. Ele não pregou evangelho para ninguém, ele não falou nada para ninguém. Inclusive, a Bíblia mostra no capítulo 14 que um dia alguns reis guerrearam contra o rei de Sodoma, e parece que o rei de Sodoma perdeu a batalha, e eles tomaram algumas das famílias de Sodoma como cativos. Dentre eles, tomaram também a família de Ló. E agora, quando Abraão ficou sabendo que Ló tinha sido levado como cativo, a Bíblia diz que Abraão reuniu 318 homens da sua casa, e ele foi guerrear contra aqueles reis, e ele conseguiu vencê-los. E aí tem um detalhe interessante. A senhora White diz que quando Abraão conseguiu vencê-los, e você sabe que eles disseram para Abraão: olha, quanto é que você vai nos cobrar por isso? Porque era costume na época, quem vencia um rei, quem vencia um povo, uma cidade, tomava a sua riqueza para si. E eles disseram para Abraão: está aqui, o que você vai tomar? Ele disse: eu não quero tomar nada.
Apenas o salário dos homens que trabalharam para mim, não quero mais nada. E a senhora White diz que aquilo tocou no coração daquele povo. E eles começaram a pensar, esse Abraão é um homem diferente. Todo mundo só pensa em ganhar dinheiro aqui, por que ele não pensa nisso? E era o momento de Ló ter se levantado e ter dito, nós somos diferentes porque nós servimos ao Deus dos céus. Era a hora de pregar para aquele povo. O que ele fez? Ele não fez nada. E Abraão pensava que ele estava pregando. Lá no capítulo 19, a Bíblia diz que aparece 3 pessoas na casa de Abraão. O contexto nos mostra que era o próprio Filho de Deus e 2 anjos. E agora, quando é dito para Abraão que eles estavam indo a Sodoma para destruir a cidade, Abraão olhou e falou assim, não, peraí, Senhor, tu não vais destruir o justo com o ímpio, vai? Não, não vou. Aí Abraão pensou assim, já faz tanto tempo que meu sobrinho está lá em Sodoma. Ele deve ter feito alguma classe bíblica, ele deve ter dado estudo bíblico, feito algum pequeno grupo, já deve ter uma mini escola sabatina na sua casa, e ele diz, do tempo que ele está lá, já deve ter pelo menos 50 membros da igreja. E ele pergunta, Senhor, se lá na cidade tiver 50 justos, tu vais destruir? E o Senhor diz, não, se tiver 50 eu não vou destruir. E Abraão pensa, eu fui otimista demais. Ló não conseguiu reunir tantas pessoas. Senhor, se tiver 40, não, se tiver 40, não destruo. E Ló começou a pensar, puxa, não deu nem 40 ainda. 30, não, se tiver 30, não destruo. 20, não. 10, se tiver 10 lá, tu vai destruir? Não, se tiver 10, eu não vou destruir. Aí Abraão nem quis baixar mais a conta. Porque se não tinha nem 10 justos, isso significa que nem a família de Ló poderia ser considerada toda mais como uma família de justos. Durante muito tempo, Ló se acovardou. E agora então, ele vê os pecados de Sodoma envolvendo a sua família e ele não fala nada. E sabe, irmãos, o mundo espera que nós nos manifestemos contra as injustiças. O mundo sabe que você é cristão. Já aconteceu com você de quando alguém fala um palavrão perto de você te pedir desculpas? Já aconteceu quando alguém conta uma piada suja perto de você, daí a pouco pede desculpas, porque nunca espera isso de você. Agora, se você se misturar com ele, o que vai acontecer? Ló ficou em silêncio durante muito tempo. E ele deixou então que os pecados de Sodoma envolvessem a sua família. E como durante muito tempo Ló não falava nada, aí quando chega aquele dia que os anjos vão então a Sodoma, está lá no capítulo 19, não é? E aí quando Ló os acolhe em casa, e o texto sagrado diz que os maus sodomitas aparecem agora dizendo, Ló, põe esses homens para fora para que nós possamos abusar deles. E aí agora Ló diz, não, meus amigos, não façam isso é errado, não queiram fazer isso. Aí já era tarde para tentar dizer alguma coisa. Eles só olharam para ele e disseram, quem é você para tentar dar conselho para nós? Você veio de fora e agora quer colocar regras? E se os anjos não tivessem protegido Ló, os sodomitas o teriam matado com as próprias mãos naquele dia. Porque ele se acovardou durante muito tempo. Quando quis falar, agora ninguém lhe ouvia mais. E os anjos agora, nesse momento, é que Ló descobre que na sua casa não estavam homens comuns, eram 2 anjos, porque feriram de cegueira os homens que queriam lançar mão dele. E agora então, eles chamam Ló e dizem assim, Ló, é o seguinte, nós viemos aqui para avisar você, para tirar você dessa cidade, porque daqui a pouco nós vamos erguer a mão para os céus e vai descer fogo e vai queimar essa cidade toda. E aí, Ló pegou e olhou e disse, sério, vão destruir a cidade? Sim, vamos destruir tudo. Então é o seguinte, Ló, reúna tua esposa, teus filhos e tuas filhas, teus genros e noras, tudo que você tem de tua família, e saia logo daqui, vai embora dessa cidade para vocês não morrerem, Ló. Aí Ló disse, tá bem, vou fazer isso. E ele sai então, vai à casa de uma das filhas, e ele chega lá e diz, filha, tem 2 anjos lá em casa. Elas olham para ele, pai está caduco, ainda acredita em anjo? Que história é essa de que tem anjo? Filhas, tem 2 anjos lá em casa. Eles estão dizendo que vieram aqui para destruir essa cidade. O fogo vai descer e vai consumir tudo. E por favor, me acompanhe, vamos embora, vamos fugir dessa cidade para a gente não morrer. E aí as filhas e os genros, tudo zombaram de Ló. E disseram, que história é essa? O senhor ainda acredita em anjo? Não é anjo coisa nenhuma.
Ah, a vida está tão boa aqui, você acha que essa cidade vai acabar? Não, não vai acabar de jeito nenhum. E a Bíblia diz que Ló passou a noite praticamente toda, lutando com seus filhos e filhas, para ir embora de Sodoma. Ninguém acreditou nele, nem a família acreditava mais nele. E agora então, Ló chega em casa, e os anjos olham para ele e dizem, mas cadê? Voltou sozinho? Não quiseram vir. Mas ele tinha 2 filhas solteiras ainda em casa. E os anjos disseram, então toma tua esposa e pelo menos essas 2 que ainda estão na tua casa. E vai embora. Vai embora logo porque o fogo vai descer. Mas mesmo assim era difícil sair. E a Bíblia diz que para Ló sair, foi preciso que os anjos os arrastassem, tomassem pelo braço e arrastassem Ló, a esposa e as 2 filhas para tirarem de Sodoma. E na hora que está saindo, o texto sagrado diz que os anjos falaram ainda para Ló, olha aqui, vão embora, estão saindo da cidade, vão para a montanha e não olhem para trás. Na hora que Ló ouviu essa ordem, ele achou que poderia questionar uma ordem. E quando ele ouve a ordem, vai embora para a montanha e não olhe para trás, ele fala, não, peraí, meu senhor, sabe de uma coisa? Olha, morar na montanha, isso não dá certo mais para mim, já faz muito tempo que eu moro na cidade, eu estou acostumado a... Agora, voltar a morar na montanha, não, por favor. Tem uma cidadezinha ali perto, chamada Zoar, é uma cidadezinha pequena, não tem tanta maldade ainda, deixa eu ir para aquela cidadezinha pequena, mas para ir para a montanha, não, por favor, não faça isso. E o seu pedido foi atendido. Mas esse pedido custou a vida da sua esposa. Patriarcas e Profetas, página 161. A senhora White diz que quando a esposa de Ló o ouviu questionando a ordem do anjo, ela pensou que as ordens dos céus não precisavam ser obedecidas à risca. E ela pensou, já que ele pôde questionar, eu também posso. E então, Ló vai subindo com a esposa e as filhas. E aí os anjos erguem a mão para o céu, o fogo desce e começa a queimar a cidade. E quando eles vão subindo, e você sabe que o fogo produz barulho, e quando a mulher começou a ouvir o crepitar das chamas, e quando ela começou a ouvir tudo aquilo, o texto sagrado diz que a mulher de Ló olhou para trás, e se transformou no quê? Uma estátua de sal. Imagine a situação de Ló. Coloque-se no lugar de Ló. Você está andando de mãos dadas com sua esposa e de repente, literalmente, aquela esposa que você escolheu para viver o resto da vida, ela vira uma estátua de sal. E ele não podia nem ficar olhando direito para trás. Agora ele viu o resultado do juízo de Deus. Agora ele viu o resultado de desobedecer uma ordem de Deus. E Ló agora perde a sua esposa e ele consegue fugir apenas com as 2 filhas solteiras. Ló conseguiu fugir de Sodoma, conseguiu tirar apenas as 2 filhas solteiras da cidade de Sodoma. Isso foi uma vitória, mas infelizmente, embora ele tenha conseguido tirar as filhas de Sodoma, ele não conseguiu tirar Sodoma do coração das filhas. Deixa eu voltar um detalhe. Alguns olham e dizem que a mulher de Ló olhou para trás porque foi o amor de mãe que lhe fez olhar para trás. Enquanto ela estava subindo, ela lembrou que filhos tinham ficado em Sodoma. Certamente ela lembrou também da casa bem mobiliada, a casa dos seus sonhos, que ela lutou tanto tempo para preparar do jeitinho dela, ela agora pensou, tudo vai se transformar em cinzas. Mas ela pensou também nos filhos. Porém, lembre uma coisa, se foi o amor de mãe que a fez olhar para trás, esse amor materno funcionou na hora errada. Esse amor materno deveria ter entrado em ação quando ela viu aos poucos os filhos se tornando sodomitas. E ela deveria ter impedido cedo. Agora, já era tarde, a única coisa que ela conseguiu fazer foi morrer junto com seus filhos. Mas não conseguiu mais salvá-los. Ló consegue salvar então apenas as 2 filhas. Mas como disse, ele não conseguiu tirar Sodoma do coração delas. Sodoma já estava impregnado.
já estava impregnada no coração das filhas. Depois que ele viu a esposa morrendo, ele não foi mais para a cidade de Zoar. Agora ele ficou com medo. Então ele foi realmente para a montanha. E o final do capítulo 19 de Gênesis diz que Ló foi morar numa caverna com as suas 2 filhas. Só ele e as 2 filhas. O tempo vai se passando e Ló começou a ficar velho. E por incrível que pareça, aquelas 2 filhas olharam uma para a outra e disseram, sabe de uma coisa? Nosso pai está ficando velho. Daqui a pouco ele vai morrer. Então vamos ficar só nós 2. Quem vai cuidar de nós? Sabe de uma coisa? A única solução que nós temos é engravidarmos do nosso próprio pai, para nós termos descendência. Você consegue imaginar um absurdo desse? Mas foi isso que aconteceu. Embriagaram o pai. E a Bíblia diz que Ló se tornou pai dos seus próprios netos, o avô dos seus próprios filhos. A mais velha deu à luz a um filho, a quem ela deu o nome de Moabe. A mais nova deu à luz a um filho, a quem ela deu o nome de Loami. Os 2, respectivamente, foram pais dos Moabitas e dos Amonitas, 2 nações inimigas do povo de Deus. Tudo começou no dia em que Ló fez uma escolha errada. Agora imagine comigo, você acha que Ló ainda tinha moral depois de tudo isso? Você acha que ele ainda tinha moral para corrigir algum membro da família? No dia que características sodomitas começassem a se levantar na família, como é que ele poderia olhar para os filhos que eram também netos e repreendê-los? Para mim, uma das piores tragédias que pode vir a uma família é quando um pai de família não tem moral mais para repreender os seus filhos. Eu me lembro de uma ocasião em que eu conversava com uma moça que havia sido desrespeitada pelo namorado. E ela contava para mim a história, e o namorado realmente fora muito desonesto, desrespeitoso com ela. E ela, quando ela contava isso, ela falou assim, pastor, a minha família criou raiva dele. Olha, meu pai só não o chamou para uma conversa daquelas, porque meu pai também não tem moral para fazer isso. E quando ela contou isso, eu pensei, que tristeza. Um pai vê a filha sendo desrespeitada, mas não pode fazer nada porque ele não tem moral. Deve ter acontecido algo semelhante com Ló. Esse foi o fim triste de uma família. Foi um fim desastroso, mas não foi repentino. Foram poucos passos que foram sendo construídos. Até que então a família de Ló quase toda perece em Sodoma. E as filhas que ele consegue levar, agora então as depravações de Sodoma continuam na vida delas. Quando você vai ao Novo Testamento, Lucas capítulo 17, versos 28 a 32, Jesus relembra essa história. E ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus disse também que assim como aconteceu em Sodoma, aconteceria também na vinda do Filho do Homem. Quando Deus mandou o fogo para destruir Sodoma, foi porque as depravações que aconteciam naquela cidade, nem a misericórdia de Deus conseguia tolerar mais. E nosso Senhor Jesus disse que o que aconteceu lá, aconteceria também nesse mundo, antecedendo a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Você acha que nós já chegamos a esse tempo ou não? Os pecados que existiam em Sodoma já existem hoje. Eles não só existem, eles são aplaudidos. São documentados por lei. Alguns dos pecados de Sodoma, se nós nos atrevermos a falar contra eles, corremos o risco de ir para detrás das grades. É assim que está o mundo dos nossos dias. E assim como o fogo veio para destruir a ímpia cidade de Sodoma, o fogo está para vir para destruir o ímpio mundo em que nós estamos vivendo. Mas, irmãos, Deus quer que a nossa família seja salva da maldição que está para vir sobre esse mundo. A maldição vai vir, o fogo vai vir, vai queimar, vai destruir tudo que existe de mal. Mas Deus quer proteger a nossa família. Deus quer proteger a família de cada um de nós.
E a nós que somos pais, Deus nos deu a tarefa sagrada de fazermos escolhas sábias, baseadas nos escritos sagrados, para que nós consigamos proteger a nossa família, para que quando o fogo descer e destruir tudo que existe de mal neste mundo, a nossa família possa estar salva com Cristo Jesus, o nosso Senhor, e possamos continuar os felizes laços familiares, os vínculos familiares na eternidade, na nova terra que Deus tem para os seus filhos. Porque o mesmo fogo que vai destruir o que existe de mal aqui, vai purificar essa terra. E então, aqui será a capital do universo, onde nós viveremos felizes com o povo de Deus. Que essa seja a experiência da tua família, da minha família, de todos nós. Amém.